Olá, meu nome é Jonas Piccoli e eu sou autor e ator do espetáculo O Templário. O Templário ele é baseado na história do último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, também conhecidos como os Cavaleiros Pobres de Cristo, foram fundados no ano de 1118, com o intuito de proteger os peregrinos no caminho da Terra Santa. E findou-se a ordem no ano de 1314 com a execução do último Cavaleiro Templário, Jacques de Molay. Esse foi o mote para criar o espetáculo O Templário. Então o Templário ele se passa como se fosse um cavaleiro que acompanhou Jacques de Molay durante toda a sua vida e ele está aguardando, junto com o grão-mestre, numa cela até os últimos dos seus dias. É um espetáculo que tem todo o embasamento histórico. Eu pude pessoalmente aonde foi executado Jacques de Molay, que fica nos fundos, né, no outro lado da ilha de Notre Dame, lá na França. Eu pude estudar bastante a Ordem dos Cavaleiros Templários e consegui trazer muitas analogias para os dias de hoje. Então aí que vem a vontade de fazer o espetáculo O Templário. E conta a história de Jean, que seria esse Cavaleiro Templário. Jean é uma derivação de Yahaná, do hebraico, que significa agraciado por Deus. E esse agraciado por Deus, ele está solito numa cela, esperando a sua execução. E nisso ele começa a conversar com o público como se fosse um companheiro de cela. E nessa conversa, ele acaba contando sobre a Ordem dos Templários, contando do rei Filipe, o Belo, que acabou traindo a Ordem Templária, porque justamente ele devia muito dinheiro para a Ordem dos Cavaleiros Templários. Sim, os Cavaleiros Templários eles tinham uma função que acabou virando quase uma função bancária. Eles foram os que criaram, vamos dizer assim, o cheque-viagem. Um peregrino podia ir num castelo templário, depositar o seu dinheiro em ouro, e ele retirava num castelo, do outro lado do caminho, a mesma quantia, claro que com juros cobrados. Com isso, a Ordem dos Templários acabou tendo muitas riquezas. E também começaram a emprestar dinheiros para nobres, governantes, a própria Igreja Católica, e eles começaram a se tornar uma ordem muito forte. Por óbvio, na Idade Média, acontece que quando uma ordem é muito forte, que não é nem o clero, nem o Estado, isso dá medo para o Estado. Então o rei Filipe o Belo, que era o rei da França, ele acabou armando um golpe para prender todos os líderes templários, todos os cavaleiros templários mais graduados, e declarou a Ordem Templária como impura, como pagãos, como adoradores do demônio e toda aquela ladainha que se faz quando quer desprezar um oponente. E em contrapartida também, o Papa, que foi o que assinou a execução, era primo do rei. Então o Papa na época, também conhecido como Papa Pepino o Breve, e ele foi breve também, ele acabou assinando a bula papal declarando como pagãos e adoradores do demônio os Cavaleiros Templários. O agraciado por Deus! Jean! O agraciado de Deus! Deus! Jacques de Molay ele tem seu grande mérito porque ele foi preso e como ele era muito graduado na ordem, ele teve a chance de poder entregar todos os seus companheiros onde estavam escondidos para se livrar. E em nenhum momento ele entregou nenhum dos seus companheiros. Ele foi executado sem entregar nada da Ordem Templária. Então os Templários, por mito, achavam que eles estavam realmente estabelecidos na porta dos templos do rei Salomão, o rei bíblico, filho de Davi, que construiu um incrível templo, e para isso ele juntou quantias fabulosas de ouro, prata, cobre, e acharam que não usaram todo para construir o templo, e ele escondeu em algum lugar. Com essa história, os cavaleiros estabelecidos nas portas do Templo de Salomão, cria-se o mito que os cavaleiros templários sabiam onde estava esse tesouro. Um dos intuitos da Igreja Católica, quando aprisionou os líderes templários, também era descobrir onde estava o tal tesouro fabuloso do rei Salomão. Nunca foi encontrado, pelo que se sabe. No espetáculo, então, Jean, ele era o braço direito do Jacques de Molay,
e acompanhou ele até o último de seus dias. Jean também, um fiel cavaleiro à sua ordem, questiona por que as pessoas traem, por que as ordens caem, questiona por que o ser humano é assim tão ganancioso, que é capaz de destruir uma ordem inteira, uma nação inteira, para o seu bel prazer. E esses questionamentos feitos junto com o público, surge o espetáculo O Templário. Aonde está o verdadeiro mal? Está nos negros? Nos indígenas? Nos gays? Nas mulheres? Se fomos postos aqui pelos mesmos cidadãos de bem que nós protegíamos. Então eu peço, senhores, aonde mora o verdadeiro mal? Eu vos digo, o verdadeiro mal mora dentro de cada um. Em Caxias do Sul, o espetáculo Templário foi apresentado gratuitamente para diversas escolas de ensino médio e EJA, também aberto a público para quem quisesse ir assistir. Graças a esse projeto de circulação, podemos levar o Templário para diversas pessoas, centenas de pessoas assistindo esse espetáculo. É um espetáculo que ele traz muitas verdades. Eu, como autor, quando comecei a escrever aquele espetáculo, eu também me baseei muito na situação de uma nação, na situação econômica do momento. É um espetáculo que foi escrito em 2015. Na época, o Brasil também estava enfrentando vários tipos de situações meramente políticas. Mas, independente disso, eram capazes de destruir uma nação por questões partidárias, vontades próprias, questões pessoais. Então aí foi criado o espetáculo Templário. É o primeiro monólogo que eu atuo e é um desafio sempre enfrentar o público ali sozinho. A gente não tem em quem se apoiar, se não lembra do texto, tem que improvisar de uma forma diferente quando tem colegas em cena. Mas é um desafio muito bacana. E também levar um monólogo para adolescentes do ensino médio é muito bacana também, porque às vezes a gente despreza, pensam que é uma peça que é um drama, ela não vai funcionar no público normal, no público jovem, que só querem comédia. Muito pelo contrário, foram muitos depoimentos, muitas reflexões, muito bate-papos em cima do espetáculo, após a apresentação, muito interessante, que veio engrandecer muito esse trabalho. O espetáculo Templário, então, ele tem a contra-regragem e o apoio do Grupo Ueba, Michael Leonce e Pablo Bellucci. Ele tem a direção da Aline Zilli e dramaturgia e atuação, Jonas Piccoli, que sou eu. A cenografia também foi feita pelo Grupo Ueba e foi muito bacana também ver a evolução da cenografia no espetáculo. O quanto ela foi se tornando útil, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar em como é que nós vamos transportar o cenário e como é que nós vamos remontar uma cela da Idade Média que provavelmente estaria num porão de um castelo esperando sua execução. Mais um espetáculo do Grupo Ueba, um desafio, não só para mim, mas assim para a Aline, como dirigir esse espetáculo, assim como o pessoal que cuida do som, da luz, toda a contra-regragem, sempre é um desafio a ser topado e evoluído dentro do nosso grupo. E o espetáculo, O Templário, ele tem o financiamento pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, a Lei de Incentivo à Cultura, e o apoio da Racon Consórcios, Instituto Elisabetta Randon, Excel Incorporadora e Unimed. E a realização, é óbvio, é do Grupo Ueba Produtos Notáveis e o Centro Cultural Moinho da Cascata. Foi.